Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição de número 212. O tema dessa edição é Direitos da Pessoa com Deficiência. É a segunda edição acerca do tema. Antes de começar, não deixa de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde você vai ser o primeiro a ficar sabendo do lançamento do nosso novo curso, o Mapa do Aprovado, que vai te ajudar a montar um plano de estudo com autonomia, com estratégia, aquilo que você precisa para não ficar mais dependente de coach, de mentor e etc. Você, por conta própria, aprender a identificar onde você precisa melhorar e a você mesmo criar o seu plano de estudo de acordo com aquela estratégia que melhor lhe aprovém. Então, nos segue lá no Instagram para ser o primeiro a ficar sabendo. O lançamento é no dia 3 de junho e aqueles que fizerem parte desse momento vão ter um desconto muito especial. Por último, aquele convite de sempre, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. São materiais atualizados semanalmente pelas novidades legislativas e pelos informativos do STF, STJ e jurisprudência em tese do STJ. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar a ação civil pública para garantir o fornecimento de órteses e próteses às pessoas com deficiência. Gente, essa tese aqui está contextualizada na Lei da Ação Civil Pública, lá no artigo 5º, inciso 1, que diz que tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, inciso 1, o Ministério Público. Quem mais, professor, para a gente poder dar uma aprofundadazinha? Defensoria Pública, União, Estado, DF e Municípios, e a associação que, concomitantemente, esteja constituída há mais de um ano nos termos da Lei Civil e inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, temos aqui quem são os legitimados. Faltou alguém? Faltou. Eu pulei o inciso 4, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Peço desculpa. Então, além desses que eu já falei, autarquia, empresa pública, fundação e sociedade de economia mista. Gente, vocês perceberam que só em relação à associação, que é exigida uma finalidade institucional, e aí se elenca ali quais são essas finalidades? Então, Ministério Público, Defensoria, União, Estado, DF, Município, Autarquia, Empresa Pública, Fundação e Sociedade de Economia Mista acabam tendo uma potencialidade mais ampla de ação. E aí, quando a gente fala de Ministério Público, aí é que nós temos uma legitimidade muito mais ampla ainda. E aí, esse caso específico trata sobre uma ação civil pública que foi proposta em relação a um único indivíduo que seja, porque nós temos aqui exemplos de julgados que vão fundamentar essa tese, onde a ação civil pública foi proposta em face de uma única pessoa, ou melhor, em benefício de uma única pessoa, né, melhor dizendo, e aí se pergunta, Ministério Público tem legitimidade? E a resposta é sim, tem. O Ministério Público ele pode propor uma ação civil pública, por exemplo, para conseguir o fornecimento de uma prótese para uma única pessoa com deficiência. Por quê? Porque, primeiro, essa pessoa ela pode ser considerada hipervulnerável. E, em segundo lugar, tenha em mente que uma das funções institucionais do Ministério Público é a defesa de direitos individuais indisponíveis. Mas, professor, uma ação civil pública em benefício de uma única pessoa, isso é assim mesmo? Por que não propôs uma ação ordinária? Por que, enfim, por que esse indivíduo não se valeu da Defensoria Pública, por exemplo? Porque, enfim, em um caso como esse, parece ser muito mais um caso de atuação da Defensoria Pública do que do Ministério Público, não é não, professor? Até é. Claro, esse indivíduo ele poderia se valer da Defensoria Pública. E, claro, poderia sim
utilizar outro tipo de ação que não ação civil pública. Mas acontece, gente, que aqui se trata de um indivíduo hipervulnerável e quando você defende o direito de um indivíduo hipervulnerável, você está, na verdade, defendendo não só essa pessoa, mas toda a ordem jurídica, toda uma universalidade. Você está atuando, principalmente nesse sentido em que se propôs uma ação civil pública, é porque se tinha um interesse maior, se tinha um interesse de preservar os direitos indisponíveis de toda uma coletividade, ainda que naquele caso concreto fosse somente um beneficiado. Então, perfeitamente possível. Tese 2. É possível a concessão de vista ao Ministério Público nos processos de natureza previdenciária que envolvam pessoa com deficiência. Vamos lá, primeiro ponto. Código de Processo Civil, o artigo 178 diz que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. E aí é que pode vir a primeira confusão, pelo amor de Deus, não confunda isso, não confunda alhos com bugalhos. A tese aqui disse que é possível concessão de vista ao MP em processo de natureza previdenciária que envolvam pessoas com deficiência. E aí, algum desavisado pode pensar que o fundamento é o artigo 178, inciso 2, que determina que o MP deve intervir como fiscal da lei em processo que envolva interesse de incapaz. Gente, pessoa com deficiência em alguma hipótese é incapaz? Em nenhuma hipótese. Em nenhuma. Desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a única hipótese de incapacidade plena é o menor de 16 anos. Não existe nenhuma outra hipótese no direito brasileiro. Só que, gente, se atentem que o artigo 178, ele diz que o Ministério Público ele vai ser intimado para intervir como fiscal da lei ou da ordem jurídica nos casos previstos em lei ou na Constituição. E nos processos que envolvam, aí tem aqueles 3 incisos. Então, nos casos previstos em lei ou na Constituição. Existem outros casos previstos em lei? Existem. Artigo 176 do CPC mesmo. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, aqui mais uma situação. Artigo 74, inciso 2 do Estatuto do Idoso. Obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público em ações que veiculem direito de idosos em condições de vulnerabilidade. Artigo 6º, inciso 7º, alíneas A e C da Lei Complementar 75, que é a Lei Orgânica do Ministério Público. Proteção dos direitos constitucionalmente estabelecidos, além da proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos à criança, adolescente e ao idoso. Então, vamos lá. No caso concreto, o juiz determinou vista ao Ministério Público na condição de custos legis, mas a União propôs esse mandado de segurança, afirmando que isso não seria possível, porque não havia uma previsão específica em lei dizendo que a ação previdenciária contra pessoa com deficiência teria intervenção do MP. De fato, não existe essa previsão específica, mas não é muito difícil você chegar na conclusão de que aqui existe, por exemplo, a defesa de um interesse individual indisponível, não há aqui uma dificuldade de se avaliar que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, veja só, todas essas hipóteses são de atuação do Ministério Público na condição de fiscal da lei. Então, perfeitamente possível e perfeitamente viável a atitude do juiz de abrir vista ao Ministério Público. Tese 3. O fato de a parte ser pessoa com deficiência, por si só, não é motivo suficiente para caracterizar relevância social e exigir a intervenção do Ministério Público como custos legis. E agora essa tese 3 vai complementar a tese 2, não é? Não são teses antagônicas, são teses complementares. Veja só, o que na tese 2 se determinou foi que é possível sim que o Ministério Público atue como fiscal da lei em ações previdenciárias propostas por pessoas com deficiência. É possível.
Mas isso não quer dizer, gente, que qualquer ação que tenha uma pessoa com deficiência, automaticamente vai ter que existir uma intervenção do Ministério Público. Não, não é um efeito automático. Então, aqui a tese 3, ele vai, de fato, complementar, dizendo que, olha, não é só porque tem pessoa com deficiência que sempre vai precisar ter intervenção do Ministério Público. Então, não há como arguir, por exemplo, a nulidade simplesmente por o Ministério Público não ser fiscal da lei em uma ação em que figure pessoa com deficiência. Tese 4 é devido à reforma de militar de carreira ou temporário, quando constatada cegueira monocular, dispensada a comprovação de nexo de causalidade com o serviço castrense, bem como a incapacidade para a atividade militar. E aí, o fundamento aqui é simples, na verdade. A Lei 6880, que é o Estatuto dos Militares, determina lá no artigo 108 que a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de... Aí lá no inciso 5º, tem várias e várias possibilidades. Então, tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, câncer, paralisia... E dentre essas tem cegueira. E aí vem a dúvida, cegueira total ou pode ser uma cegueira monocular? Então o indivíduo está cego só do olho esquerdo. E aí? Esse policial ele vai poder ser reformado por conta dessa cegueira monocular? Resposta sim, porque a lei não diferencia. A lei simplesmente fala em cegueira, não dizendo que tem que ser uma cegueira bilateral. Próxima tese, tese 5. É possível a acumulação de um cargo público de professor com outro cargo de intérprete e tradutor de língua brasileira de sinais, Libras. Vamos lá. Primeiro ponto. A regra no direito brasileiro é a inacumulabilidade de cargos públicos. Então, em regra, o indivíduo não pode ter 2 cargos públicos. Ele não pode ser, por exemplo, defensor público e promotor de justiça. Claro que não pode, né? Ele não pode ser servidor do ente X e do ente Y, não pode. Mas existe uma exceção, né? E essa exceção está lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. E aí, quais são as possibilidades? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e outro técnico ou científico, e de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Onde é que se tenta enquadrar aqui essa acumulabilidade do cargo de professor com o de intérprete e tradutor de Libras? É nessa linha B, 1 cargo de professor com cargo técnico ou científico. E aí, qual é o debate? Tradutor e intérprete de Libras. É cargo técnico científico? Resposta, sim. É cargo técnico aqui nesse caso. Por que é técnico? Porque demanda o conhecimento da língua portuguesa associado a um fim de viabilizar a comunicação com pessoas com deficiência. Então, é um cargo que, de fato, exige uma expertise técnica específica em relação a esse ponto, em relação a essa questão. Então, sim, intérprete e tradutor de línguas é um cargo técnico e é sim possível acumular esse cargo técnico com o de professor. Tese 6. O Poder Judiciário, por meio das serventias judiciais, tem o dever de elaborar e fornecer à Defensoria Pública relatórios de processos com medidas de segurança aplicadas às pessoas com deficiência. Da onde que decorre esse dever? Lá da Convenção de Nova York, que foi internalizada pelo direito brasileiro pelo Decreto número 6949 de 2009, e lá no artigo 31 se determina que os Estados-partes coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisa, para que possam formular e implementar políticas destinadas a pôr em prática a presente convenção. Além disso, existe um direito líquido e certo da Defensoria de ter acesso a esses dados para a tutela dos direitos fundamentais dos seus assistidos, onde é que isso está previsto? Artigo 21 da Lei de Acesso à Informação. Onde mais que a gente fundamenta? Resolução conjunta CNJ e CNMP, é a número 1 de 2009. Ela determina a implantação de mecanismo de revisão anual
das medidas de segurança impostas, nas quais deverão estar incluídas relatórios das medidas adotadas e sua quantificação, atestados de pena e medidas a cumprir, além da verificação de suas legalidades. Os relatórios são de elaboração necessária pela Serventia Judicial nos termos dessa norma administrativa. Então, também mais um fundamento aqui, Resolução Conjunta número 1 de 2009 do CNJ e CNMP. E, de fato, gente, esses relatórios são fundamentais para a Defensoria Pública, já que eles têm uma importância muito grande na formulação das estratégias a serem adotadas pela Defensoria em defesa desse público, que são quem? São as pessoas que estão sofrendo com medida de segurança em virtude de deficiência. E aí, só um ponto aqui para poder ninguém confundir. Não se impõe que sempre haja a remessa dos autos à Defensoria Pública, simplesmente por existir ali uma pessoa que está sofrendo uma medida de segurança. Não é isso. O que se impõe é a remessa de dados, estatísticas, para que a Defensoria possa avaliar de que forma isso está acontecendo, com uma visão macro, e possa definir as estratégias de tutela desses indivíduos. Tese 7. É possível substituir a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto por pena de prisão domiciliar para genitores de pessoa com deficiência durante a execução provisória ou definitiva da pena, desde que demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados. Então vamos lá. A história dessa tese, digamos assim, começa com um importantíssimo habeas corpus coletivo que foi impetrado pela DPU, é o HC coletivo 143641 de São Paulo, e esse HC coletivo teve como amicus curiae praticamente todas as defensorias públicas estaduais do Brasil. Foram várias defensorias públicas estaduais, todo mundo junto nesse HC coletivo. E aí, um tempo depois, aquilo que foi decidido acabou sendo legislado em igual sentido no artigo 318-A, só com uma pequena diferença, mas que na prática não representa diferença alguma, conforme decidiu já o STF. O que é que diz o 318-A? A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou a que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido crime contra seu filho dependente. Qual é a diferença daqui em relação ao que foi decidido no HC coletivo 143641 de São Paulo? É que, além dessas duas hipóteses, o HC coletivo trazia uma terceira, que era em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. Então, havendo uma situação excepcionalíssima, pelo que foi decidido nesse HC coletivo, também seria possível não substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. E aí, isso mudou alguma coisa na prática? Não, não mudou, porque os tribunais já decidiram situações excepcionais em que não é possível aplicar o 318-A. Então, em situações excepcionais, continuou sendo possível o afastamento. Qual é a questão? É que aqui o 318-A trata da prisão preventiva e não de uma prisão já definitiva, como é, por exemplo, uma pessoa que está sentenciada a uma prisão em regime fechado ou semiaberto. Então, a diferença aqui basicamente é essa. E aí vamos para a questão central. A mulher gestante, mãe ou responsável por pessoa com deficiência ou por criança. Essa pessoa que não cometeu crime com violência ou grave ameaça e que não cometeu crime contra seu filho dependente, ela tem automaticamente o direito a cumprir a prisão preventiva em regime domiciliar, ou seja, a substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar? Tem. Ela tem esse direito automaticamente. Se o juiz quiser afastar esse direito, ele tem que fundamentar em uma situação excepcionalíssima. Beleza. Agora vamos mudar a pergunta. E se a gente troca prisão preventiva por prisão definitiva? A mulher em prisão definitiva em regime fechado ou semiaberto, que ela seja responsável por criança ou por pessoa com deficiência, ou que ela esteja gestante, ela tem direito a substituir por prisão domiciliar?
aí a forma de pensar muda, aí já não é automático, aí deixa de ser a regra e se torna a exceção. Excepcionalmente, ela tem direito à substituição. Quando? Quando ela demonstrar a imprescindibilidade dos seus cuidados em relação a essa pessoa que é dependente dela. Tese 8. Não incide imposto de renda sobre a pensão especial da síndrome da talidomida, pois se trata de uma verba de caráter indenizatório. Vamos lá, em primeiro lugar, o que é essa tal síndrome da talidomida? É uma condição médica rara e grave que resulta de efeitos adversos causados pelo uso de uma substância que é conhecida como talidomida. Essa talidomida ela é um medicamento que foi utilizada na década de 50 e 60 e que ela tratava diversas condições como náuseas, insônias, e ela era prescrita para mulheres grávidas como um sedativo que ali causava um alívio das dores e desconfortos da gravidez. Resultado, depois de um tempo se descobriu que esse medicamento ele causava malformação de membros, ausência e encurtamento dos braços e das pernas e causava também possivelmente mãos e pés mal formados ou ausentes. Então, veja só que situação horrível. Essas mulheres utilizavam esse medicamento para aliviar as dores da gravidez e depois se descobriu que algumas das crianças que estavam sendo geradas acabaram nascendo com deformidades graves. Triste, né? Horrível. E aí, por conta de toda essa situação, foi prevista uma pensão especial para essas pessoas que nasceram com essas deformidades. Quem instituiu foi a Lei número 7070 de 92, uma pensão vitalícia. E aí a pergunta é, incide imposto de renda sobre essa pensão? Resposta: não, não incide, porque não há aqui uma elevação patrimonial. Essa pensão ela tem uma natureza meramente indenizatória e ela visa recompor um patrimônio. Então, essa pessoa nasceu com essa malformação, ela, por conta disso, certamente terá dificuldades muito maiores durante a vida, gastos muito maiores, dificuldades maiores de acesso a emprego, a renda. Então, na verdade, essa pensão não traz um ganho patrimonial, mas tão somente, no máximo, uma recomposição, de tal forma que não incide imposto de renda. Tese 9. Desde a edição da Lei 10.098 de 2000, a adaptação dos veículos de transporte coletivo às pessoas com deficiência foi suficientemente regulamentada, o que resulta, a partir de sua vigência, na caracterização da mora das empresas que não promoveram as adaptações necessárias. A Lei 10.098 de 2000, ela foi conhecida como Lei da Acessibilidade. Ela estabeleceu normas gerais, critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e essa lei, basicamente, ela visa garantir o pleno exercício de direitos individuais e sociais dessas pessoas. E aí, vamos lá. Dentre os diversos aspectos, essa lei trouxe a necessidade de eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de transporte e comunicação, com o objetivo de favorecer o acesso desse grupo, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, aos espaços públicos, né, e privados também. Então, ao transporte, aos prédios públicos, prédios privados, etc. E aí, em relação às empresas de transporte coletivo, essa lei trouxe algumas exigências para a adaptação dos veículos de forma a possibilitar o transporte dessas pessoas. Vamos aqui só para um exemplo, a questão de elevador nos ônibus, para permitir que o cadeirante acesse. Ok. E aí o que o STJ entendeu? Que desde a edição dessa lei e ao tempo do decreto que regulamentou posteriormente, um dos decretos regulamentares, que foi o 5296, já existia uma regulamentação suficiente acerca da necessidade de promover a adaptação desses veículos de transporte coletivo. Então, desde então, já se entende que aquela empresa que não fez as adaptações necessárias, ela já está sim em mora, porque ela já deveria ter feito essas adaptações. Tese 10. É possível a compensação por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte coletivo público às pessoas com deficiência
quando ofertado de forma negligente e ou discriminatória, sem condições dignas de acessibilidade. Então, essa aqui é uma tese que ela vai complementar a outra tese que nós falamos logo acima, a tese 9. Qual foi o caso concreto aqui? Um dos casos concretos, na verdade, que fundamentaram essa tese, foi um indivíduo que ele é cadeirante, e além de cadeirante, ele ainda é ostomizado. O que significa? Que ele faz uso de uma bolsa ligada ao aparelho intestinal, e essa bolsa precisa ser trocada a cada 4 horas. E aí, segundo ele, a empresa de ônibus, os motoristas, se recusavam a parar para ele embarcar no ônibus. Por quê? Porque provavelmente demorava um pouco mais, tinha que acionar elevador, isso tem ali uma pequena demora, e aí a empresa de ônibus não queria perder esse tempo, não queria atrasar a linha, e por isso os motoristas repetidamente iam embora, passavam e o deixava lá parado por horas e horas nessa parada de ônibus. E aí o valor da indenização foi R$10.000, saiu baratíssimo para a empresa, deveria ter sido muito mais se isso aqui de fato aconteceu e se isso conseguiu ser bem demonstrado. E aqui até teve uma questão do ônus da prova, que se entendeu que a empresa não trouxe qualquer elemento que demonstrasse que foi adotada alguma providência para tutelar o direito desse indivíduo, então, por conta disso, se fundamentou mais em dessa indenização e se fixou a tese aqui, posteriormente, no sentido de que, caso a empresa de transporte ela seja negligente ou discriminatória ao não fornecer condição digna de acessibilidade, ela pode sim ser condenada a indenizar o indivíduo. Tese 11, última tese do dia. O estacionamento indevido de veículos sem credencial em vaga reservada à pessoa com deficiência não configura dano moral coletivo. Gente, isso aqui recentemente foi tema de informativo, foi o informativo 732 do STJ, lá de abril de 2022, tem um ano mais ou menos. Vamos para um caso concreto adaptado? O Joãozinho, que não é uma pessoa com deficiência, ele foi ao shopping e estacionou na vaga de pessoa com deficiência. Ao shopping, ao supermercado, a qualquer lugar que seja. E aí o Joãozinho recebeu uma multa. Essa multa está prevista onde? No artigo 181, inciso 20 do Código Brasileiro de Trânsito, estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição. Uma multa de natureza gravíssima, ela tem também uma medida administrativa de remoção do veículo. Então, suponha aí que o Joãozinho recebeu a multa, infração gravíssima, os pontos na carteira, e teve ainda o seu veículo removido. Só que ainda acharam pouco. Disseram, Joãozinho, você cometeu aqui também um dano moral coletivo, porque ao estacionar na vaga de pessoa com deficiência, você agrediu de forma ilegal e intolerável os valores fundamentais da nossa sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Então, veja só, esse é o fundamento do dano moral, O dano moral não precisa que haja um efetivo abalo emocional de qualquer pessoa. O que precisa é, de fato, uma ação ilegal, intolerável, que viole valor fundamental da sociedade. Então, aqui, complementando que cause repulsa e indignação na consciência coletiva. Gente, vamos lá, é o caso? Não, não chega a ser esse caso. O indivíduo, ele de fato fez algo errado, ele vai ser punido perante a lei. Qual vai ser a punição? Uma multa, a possibilidade de remoção do veículo e, por ser uma infração gravíssima, aqui os pontos na carteira. Então já existe aqui uma previsão legal que é proporcional ao dano que ele causou de fato. É muito errado estacionar em vaga de pessoa com deficiência sem o ser. É extremamente errado. Mas a lei já trouxe aqui algo proporcional. Não seria proporcional você, além disso, querer sustentar que houve um dano moral coletivo. Dano moral coletivo é para coisa muito grave. Muito, muito grave. Não é aquela pessoa que foi ao shopping, parou o carro em uma vaga que ele não poderia ter parado, por mais que isso seja moralmente extremamente errado. Mas, juridicamente, realmente não há como sustentar que um dano moral coletivo seria, no mínimo, um grande exagero.
E é isso, meus amigos. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Refaço aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência, a mais de 100 planos de leitura. Vem conhecer também o Mapa do Aprovado, que vai ser lançado muito em breve, no dia 3 de junho. E nos acompanha nas redes sociais para ser o primeiro a ficar sabendo e para aproveitar um super desconto de lançamento. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até o próximo podcast.